Olá, meu nome é Anderson, sou aluno de licenciatura em Filosofia e vim falar um pouco sobre um projeto de pesquisa que tem por nome Os conceitos de Willi e Wilker e sua relação com a ação em Kant. Meu orientador é o professor Dr. Mauro Pelissari. Nesse projeto, então, a ideia era analisar os conceitos de Willi e Wilker e a sua relação com a ação em Kant. Em algumas vezes, Kant se refere à palavra vontade usando o termo Willi. Outras vezes, ele também se refere à vontade, porém usando o termo Wilker. E enquanto o primeiro se traduz mais como a vontade de fato, Wilker parece ser traduzido muito mais com arbítrio. Então Kant faz essas aproximações e afastamentos desses significados em suas obras. Em um, ele parece atribuir muito mais uma função legislativa e outro uma função executiva. Então, como objetivo do nosso trabalho era analisar como a faculdade da vontade vem a ser representada por ambos os conceitos, Willi e Wilker, e a sua ação no processo de ação. Como objetivo específico era compreender os conceitos de ação, máxima e faculdade da vontade e os conceitos de Willi e Wilker, para então poder, como segundo objetivo, interpretar as posições dos comentadores e analisar como a faculdade da vontade, conforme definido nos textos a religião nos limites da simples razão e metafísica dos costumes, está relacionada a esse processo de ação em Kant. Ou seja, como que Kant usa ambos os termos para entender a faculdade da vontade, para entender então esses outros processos aqui dispostos. Como material e método, os materiais foram tanto físicos quanto digitais, inclusive algumas obras originais no idioma original, e a metodologia foi então uma pesquisa bibliográfica utilizando métodos indutivos e dedutivos, não somente nas obras, mas também nas obras dos comentadores. Por resultado, de fato, ficou elucidado que os termos Willi e Wilker comportam significados diferentes. Enquanto um está muito mais ligado à ação moral, à questão de construção ou não de leis, outro está ligado à questão mais de arbítrio, a de ouvir ou não essas leis, de seguir ou não essas leis. Então, de fato, Kant usa essas duas palavras para significar a vontade, porém de formas diferentes. Então, conclui-se que os termos Willi e Wilker, de fato, dispõem um termo legislativo, no que se refere a Willi, e um termo mais executivo, como já se entendia um pouco antes sobre isso. Só que, de fato, ambos os termos são partes de uma mesma vontade. Enquanto, no aspecto geral, Kant trata a vontade como Willi, ele também dispõe essa vontade em duas partes menores. Em questões macro, ele trata como Willi, em questões micro, ele trata como Willi e Wilker. Como consideração final, nós podemos entender, então, que estes termos têm, de fato, funções diferentes. Porém, eles agem conjuntamente na questão da vontade para que o ser da ação possa, de fato, escolher e agir através da sua vontade livre.